Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast Crie Asas, aqui onde a gente vai responder dúvidas da nossa audiência, responder dúvidas que vocês mandam pra gente e ensinar vocês a recuperarem a saúde, a driblarem os males no envelhecimento, terem mais disposição, e é isso. Vamos lá, que o Cláudio já tá pedindo para entrar aqui. Olá, Então, vamos lá continuar respondendo as perguntas que o pessoal manda para a gente? vamos lá. Estou abrindo as perguntas aqui para ver onde que a gente parou. Ixi, tem muitas. Ervas para o estômago, foi isso? Né? Da Ângela? A gente não respondeu ervas para o estômago. Deixa eu ver. O que mais? Alimentos para Alimentos. apetite, problemas de articulação, Isso. hormônios. Não, hormônios a gente respondeu. Tá? Isso. Acho que a gente não respondeu foi esse de tratar dermatite, que eu acho que é uma ótima, porque envolve muito parte alimentar e envolve também e pode envolver as ervas, né? Sim. Então, Tá. quer ler ela aí pra gente? Você que já colocou o óculos, está bem preparado. Leio aqui, olha. Da Lúcia. Que alimentos usamos para tratar dermatites? Dermatites, né? Bom, Né? Bom que ela já perguntou sobre os alimentos. Então, começo falando. vamos lá. Primeira coisa, que alimentos a gente usa para tratar? Na verdade, a gente não precisa incluir alimentos para tratar a dermatite. A gente precisa retirar os alimentos que estão causando a dermatite, né? E a dermatite, ela é um dos primeiros sintomas que estão ligados à permeabilidade intestinal. Então, quando você tem lá no seu intestino, né, você tem ali aquela barreira intestinal, aquela camada de células que formam uma barreira que separam tudo que está dentro do intestino, que ali tem toxinas, tem bactérias, tem alimentos que ainda não foram quebrados, tem alimentos que já estão prontos para serem absorvidos da sua corrente sanguínea. Então, ela está fazendo essa barreira. Quando essa barreira vai inflamando por causa de alimentos, de toxinas e de coisas que agridem a parede do seu intestino, você vai ficando com buracos. É como se a sua peneira ficasse rasgada. E aí vai tendo vazamento para a sua corrente sanguínea de coisas que são tóxicas. Então, o que, que são essas coisas tóxicas? Normalmente, são fitotoxinas que vêm da alimentação, como, por exemplo, de grãos, que são ricos em fitotoxinas, de folhas verdes escuras, de coisas que não estão bem cozidas, que tem muita fitotoxina. E também vem de toxinas que estão em alimentos industrializados, em alimentos com agrotóxico, né? Então, essas toxinas, elas vão causando permeabilidade intestinal. Além disso, tem aqueles alimentos que a gente não digere de forma adequada. Por exemplo, os grãos, eles têm proteínas que a gente não consegue digerir de forma adequada. Então, a gente começa a formar aqueles pedacinhos de proteínas que não foram quebrados adequadamente. É como se fossem caquinhos de vidro. E esses caquinhos de vidro, eles vão atravessar essa barreira intestinal, vão cair na circulação, e o nosso sistema imunológico reconhece proteínas que fazem parte do nosso corpo e reconhece como inimigo aquelas proteínas que não fazem parte do nosso corpo. E aí começa a reagir. E essas reações ali no intestino podem causar como sintoma dermatite atópica. Então, essas dermatites, elas estão muito ligadas a essa permeabilidade intestinal que está ligada à inflamação, né? Então, o que a gente tem que tirar da alimentação? Os alimentos que provocam mais inflamação e mais permeabilidade intestinal, que são os óleos vegetais, soja, milho, canola, girassol e palma. São os alimentos industrializados, são os alimentos que não são orgânicos, são os alimentos à base de grãos,
grãos integrais. Então, esses são aqueles alimentos que estão piorando qualquer sintoma de dermatite. Isso aí. E essa coisa, né? Lembrar assim, a dermatite, né? Essa dermatite atópica ou a dermatite como for, ela pode se manifestar por questão imunológica ou por reação química, né? Então, às vezes, eu já atendi paciente uma vez que tinha essas reações por conta do shampoo que usava. Olha que interessante. Então, além de ter essa parte alimentar, né, então que a gente fala do sistema, lembrar que o sistema imunológico ele está lá, né, 80% dele está lá no intestino, e a dermatite, para mim, a maior parte, né, a grande parte, vem dessa parte imunológica. Né, tem a ver lá com o intestino, tem a ver com a alimentação, e tem a outra parcela, né? Inclusive, não só o uso do shampoo, né, como também o... Esmalte de unha também causa... Esmalte de unha, exatamente. Como também o flúor na água. Tá? Flúor na água. Teve um caso clínico, isso não foi meu, né? Isso foi de um colega meu, onde ele teve que sugerir um filtro para se colocar no chuveiro, né? Um filtro químico, né? Desses para tirar tudo, para deixar a água morta, né? Que é o filtro de osmose reversa, para que a criança parasse de ter as dermatites e os problemas de pele, né? Então, interessante. Avaliar também, às vezes, você tem alergia a detergente, a sabonete, a shampoo, ou algum químico que é colocado na água, como cloro, como flúor, né, como outras substâncias que podem ter na água. Mas lembrar que o foco principal é alimentação. Óbvio que você vai tentar tirar de tudo, né? Você vai tentar evitar ao máximo entrar em contato com esses químicos, né, por um tempo e avaliar também a sua reação. Mas o principal, tirar os alimentos extremamente alergênicos da alimentação. Lembrar que hoje... Sabão em pó que lava roupa, amaciante, tudo isso pode provocar dermatite também. Isso, exatamente. Né? Então, e é interessante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acham que ou elas foram amaldiçoadas, né? A pessoa fica achando que ela é amaldiçoada, que ela vai ter dermatite atópica para o resto da vida, ou que aquilo ali é normal, aquilo ali para ela é normal. Isso tira a qualidade de vida da pessoa de um jeito, cara, gigantesco. Né? Eu tenho amigos meus que têm casos graves até de dermatite, onde você acaba tendo ferimentos, né, nas articulações, próximas articulações, por ressecamento da pele. E isso deixa a pessoa suscetível a várias outras infecções a longo prazo. Né? Isso também deixa o sistema imunológico da pessoa fragilizado. Né? E assim, a gente está vendo hoje que grande parte das doenças, né, isso é uma coisa legal de se falar, grande parte das doenças crônicas estão sendo categorizadas como doenças autoimunes, né? Então, até mesmo as dermatites, que são ditas alérgicas, estão entrando em questões autoimunes já. Psoríase, né? Um exemplo. Psoríase é uma dermatite grave de cunho autoimune que tem origem total no intestino e na alimentação, sabe? E ela está diretamente ligada ao glúten, que é aquele caso da proteína que a gente não consegue quebrar de forma adequada, que forma os caquinhos, né? De proteína, que são nossa, fugiu o nome agora, os peptídeos. Isso. Os peptídeos, que são os caquinhos de proteína que vão atravessar a barreira, a barreira intestinal e vão provocar a psoríase. Então, a psoríase está diretamente ligada ao consumo de glúten, a permeabilidade e inflamação intestinal. Exatamente. Então não tem para onde fugir. Se você tiver qualquer questão autoimune ou de imunidade, né, imunidade baixa, você vive resfriado, vive com rinite, ou vive com qualquer tipo desses problemas que são ditos alergênicos, cara, você tem que avaliar a tua alimentação. Né? Quem está assistindo aqui tem que avaliar, tem que mudar a alimentação. Pode ser desde alimentos que são os mais comuns, né, como também alguns alimentos que às vezes a gente nem faz ideia. Né? Por isso que é interessante também entrar, às vezes, no food map, né? Então, às vezes, tem paciente que tem alergia a kiwi. A pessoa come kiwi e entra em estado de intolerância ou alergia, né? Então, é interessante ver isso. E com relação às ervas, né? Eu acho que eu vou falar continuamente nas nossas lives sobre uma erva em específico que é para qualquer tipo de doença autoimune e qualquer processo imunológico. Né? O meu gato decidiu começar a cantar. Né? É aqui não responder que tá bom. Né?
E, ó. Mas enfim, né? Que é uma ervinha, inclusive, como o meu gato está tentando dizer para vocês, né? É a unha de gato, né? A unha de gato, a Uncaria tomentosa, que ela é fantástica para qualquer processo autoimune, para qualquer processo imunológico, tá? Porque ela tem essa capacidade de modular o sistema imunológico. Então, ela vai fazer o corpo que está se atacando a parar de se atacar. E se você tiver com uma imunidade baixa, ela vai aumentar a imunidade. Então, ela tem essa capacidade. Muitas pessoas, às vezes, ficam com medo de tomar unha de gato por conta dessa coisa dela aumentar também a imunidade e deixar a pessoa mais forte, o sistema imunológico mais forte. Elas acham que isso está diretamente relacionado com a doença autoimune dela, sendo que isso não é uma verdade, né, propriamente dita. O mais importante é você cessar o estímulo imunológico, né? E o estímulo imunológico acontece com os grãos. E se você utiliza a erva, então lembrando, nada faz milagre. Tem que mudar a alimentação e fazer o uso da unha de gato, né? Além disso, tem uma outra bactériazinha que eu acho que é fantástica também para tratamento de doenças autoimunes. Inclusive, ela é uma bactéria, uma cepa de bactéria muito orientada para pacientes com problemas autoimunes, que é o Lactobacillus reuteris, né? O Lactobacillus reuteris tem a capacidade ali de auxiliar, regenerar essa barreira intestinal, né? Ela também combate qualquer patógeno, né? Qualquer cândida ou qualquer fungo que não seja bem-vindo no intestino, né? Que também pode causar problemas alérgicos, tá? Então, se você tem problemas recorrentes de candidíase, né? As mulheres que estão assistindo, provavelmente a bactéria não, o fungozinho, né? Da cândida também está afetando o sistema imunológico, tá? Então, é importante estar avaliando. Então, lembra, Lactobacillus reuteris. É bem fácil de encontrar e não tem perigo de tomar. Os reuteres, né, eles eram uma cepa de bactéria que existia. Todos os animais, todos os mamíferos da Terra têm reuteres no intestino. E o ser humano tinha até pouco tempo atrás, mas nos últimos 100, 200 anos, os reuteres desapareceram do intestino humano. Eles não existem mais. A gente não nasce mais com eles, né? E eles têm esse papel de regular o sistema imunológico, de antibiótico natural dentro do intestino, né? Então, ele ajuda muito em casos de síndrome do intestino irritável, de disbiose, né? Então, é uma cepa de bactérias muito utilizada hoje em dia, mas que, infelizmente, a gente perdeu ela do nosso intestino, provavelmente pelo uso de remédios, de antibióticos, de agrotóxicos, porque tudo isso desequilibra a nossa microbiota. Então, por que a gente fala tanto aqui do alimento sem agrotóxico, né, do orgânico? Por que a gente fala tanto aqui contra os transgênicos? Porque quando você consome esses alimentos que estão infectados ali com um monte de agrotóxico, eles vão desequilibrar a tua microbiota. Por mais que eles não vão causar nenhum mal imediato para você, você não vai morrer porque comeu aquele alimento, você não vai ter uma intoxicação grave porque comeu aquele alimento, você não vai ter uma reação imediata, mas ele vai influenciar na microbiota do seu intestino. E isso tem uma influência na tua saúde como um todo, inclusive na tua saúde cerebral, na tua saúde emocional, porque está tudo interligado. Então é muito importante você saber a origem dos seus alimentos, você saber o que você está botando na sua mesa e no seu prato, né? Exatamente. Porque o que está no prato, o que está indo para o intestino, está indo para o corpo todo. Exato. É o que tá, é o combustível que você está colocando na sua máquina. Então imagina, qual é a máquina mais importante que você tem? É o seu corpo, né? Se você cuida do seu carro, se você limpa seu carro, manda lavar, sabe? Bota um combustível de qualidade, troca o óleo para o seu carro funcionar por muitos anos e não te dar problema, por que você não faz isso com o teu corpo? Isso. Por que você dá para ele a pior alimentação que existe, né? Exatamente. Né? E aquela coisa, mesmo se você tiver um carrinho velho caindo aos pedaços, tem como você recuperar ele, né? Tem. Você faz a manutenção dele direitinho, troca as rodas, troca o óleo, né? E as coisas começam a funcionar. Quanto colecionador aí pega o carro que tá um caco e transforma num carro maravilhoso e vende por um alto valor. É isso que você tem que fazer no seu corpo. Pegar seus caquinhos, juntar tudo e fazer ele virar uma super máquina.
Isso, exatamente. Né? Então, né? tudo é a manutenção, é tudo combustível, é tudo o cuidado e o carinho que você tem. Né? Então, por isso que é tão importante também essa ideia de você se amar, você ter esse movimento de carinho próprio, né? De cuidado próprio. Porque cuidado próprio não é só ir para o salão de beleza, fazer as unhas, não é só isso. Né? Cuidar de si é cuidar também do que entra com carinho dentro do seu corpo. É saber que você está... né, mais bactérias do que células, né? Dependem de você. Né? Elas estão lá, você é o deus delas, cara. Né? Então, o que você está alimentando elas? Elas estão lá esperando. Aí chega, de repente, uma enxurrada de lava quente para elas, sai matando todo mundo. Né? Exatamente. A Beth está pedindo aqui no chat para a gente falar um pouco da maca peruana. Quais as principais indicações de uso? Essa é tua. Né? A maca é sensacional. Né? A maca é uma ervinha, né, que vem dos Andes. Né? Ela já sempre foi utilizada, tá? Culturalmente, sempre foi utilizada por tribos andinas. E ela sempre teve essa característica de trazer força e virilidade, né? Então ela é uma erva de guerreiros, né? Eles chamam. E o interessante é o seguinte, né? Ela é tipo uma batatinha, não sei se vocês já viram ela. Ela tem um formatozinho de alho, assim, ela parece um alhozinho, mas ela é uma batatazinha. Cara, é bonitinha de se ver, né? É fantástica de se ver. Essa erva, ela vai ser ótima para combater resistências insulínicas, tá? Ela auxilia a sensibilizar o corpo à insulina, então ela tem essa capacidade. Ela também ela otimiza a produção de energia no corpo, certo? Ela otimiza a produção de energia, o que combate fadiga. Auxilia levemente também a controlar um pouco o cortisol. Então, se você tiver com cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse, muitas vezes você pode até estar com uma energia boa, mas a fadiga acontece por conta do excesso de cortisol. Então, a maca ela tende a evitar isso aí. E fazendo isso, ela também otimiza a produção de progesterona e testosterona no corpo, né? Porque como ela controla o cortisol e mantém ele estável ali de boa, né? Isso não influencia, né? Esse cortisol não vai influenciar na produção de progesterona e testosterona. Então, é uma erva fantástica para quem quer energia, disposição, combater estresse, combater fadiga, ganhar massa muscular, por que não? Né? Já que você vai ter maior energia, né? Se você tiver maior energia e está utilizando da melhor forma possível a energia, você pode estar fazendo uma atividade física que você vai ter melhor aproveitamento dela, né? É quase que um biohack, né? E ela também tem bastante fibra que vai auxiliar você a equilibrar a microbiota e a formar uma microbiota mais saudável, Isso, né? exatamente. É uma ervinha sensacional. Eu gosto muito dela, inclusive, quando você usa ela junto com outras ervas. Tá? Eu gosto muito de utilizar ela sempre com outras. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu tomo a maca peruana, o Tribulus terrestris, né? Então, a maca, porque eu gosto dessa questão de energia que ela vai dar, combater a resistência insulínica, essas coisas. O Tribulus, ele otimiza, não é que ele produz testosterona, tá, gente? Isso é importante saber. Mas ele melhor utiliza a testosterona dentro do corpo e evita a formação da testosterona ruim, né? Que é a famosa testosterona da calvície, né? Que acho que o nome dela é pentahidrotestosterona, uma coisa assim. Não vou lembrar o nome dela agora. Né? Ela é, Eu acho que é ela a testosterona ruim. é uma testosterona oxidada, digamos assim. Isso, exatamente. E aí o tribulus terrestre vai fazer essa melhor utilização da testosterona. Né? Uhum. Óbvio, vai melhorar a libido, vai melhorar a energia, vai melhorar a parte cognitiva, né? Vai melhorar a parte muscular também. Né? Então, é uma ervinha boa. Tradicionalmente, a medicina chinesa utiliza ela até mesmo para combater o que eles chamam de vento interno. Né? O que é vento interno? Vento interno são os famosos tremores essenciais, os tremores de Parkinson. Né? Então, eles utilizam muito isso na prática. É bem bacana de se ver. E, por último, eu gosto também de utilizar uma ervinha chamada mucuna. Né? Mucuna, essa tríade, né? Então, maca, tribulus e mucuna é sensacional. A mucuna ela vai auxiliar também na produção, essa aí sim, auxilia na produção de testosterona. E outra, ela tem boas quantidades de L-dopa, que vai ser percussor da dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Que é o hormônio do estar apaixonado, do prazer. Né? Então é uma ervinha sensacional, até mesmo também para o combate de Parkinson, né? Já que
tem essa produção de dopamina ali em boa quantidade. E eu vou te falar, é ótimo utilizar essas ervas, né? Faz muito bem. Mas, se você for mulher, você tem que controlar as quantidades que você vai usar, porque senão você começa a produzir testosterona demais. Então, sempre tem acompanhamento de alguém, né? Para poder melhor te indicar. A Beth está perguntando quanto que usa da maca peruana, que ela comprou no Peru. Qual a Ela quantidade que ela pode usar? pode ser utilizado pode ser até 3 gramas diários. Tá? Não precisa se preocupar, 3 gramas diários é o suficiente. Não passa muito disso, tenta ficar na metade, 1,5 gramas, e depois você vai aumentando aos poucos, dependendo dos resultados que você vai tendo. Esse, para mim, é a forma mais segura de você testar qualquer erva que você está colocando na tua vida. Então, começa com uma dose baixa e vai durante uma semana ou 2 e vai acompanhando. Não tive os objetivos que eu queria, aumenta um pouquinho e vai vendo. Né? Caso você não tenha efeito nenhum, vai atrás de alguém que você não está fazendo certo. Né? Exatamente. E olha para a alimentação, né? Olha para a alimentação. É aquilo que a gente fala. Não adianta você tomar a erva, você tomar a fitoterapia e não tirar aquilo que está causando o problema. E normalmente o que está causando o problema está vindo da sua alimentação, está entrando pela tua boca também. Isso. Exatamente. É aquela coisa. Se a testosterona está baixa, se a progesterona está baixa, isso aí não necessariamente pode ser por conta. Não é uma erva que vai solucionar a tua vida. Mas um consumo de gorduras, né? Gorduras boas. Isso é que vai fazer a diferença, né? As proteínas que você precisa, né? Os aminoácidos que você precisa. Então, por isso. A ação do corpo como um todo, né? Isso. Exatamente. Como é que você vai produzir testosterona e progesterona se você tiver açúcar em grande quantidade na corrente sanguínea também, né? Então, outra coisa que complica. Exato. Vamos lá, posso ler a próxima pergunta? Vamos lá. Ervas para o estômago. Tenho refluxo e azia constantemente. Mais uma vez aquela velha história, né? Não adianta só erva. Não adianta só erva. O que faz a pessoa ter refluxo e azia constantemente? Tem uma série de causas aí, né? Mas é alimentação. Mais uma vez é alimentação. O que é o refluxo? O que é a azia? As duas coisas elas estão ligadas. Então a gente tem no nosso estômago o ambiente mais ácido do nosso corpo. Então o estômago ele produz um ácido, que é o ácido clorídrico, que ele tem um pH abaixo de 2, que é muito, muito ácido. Ele é capaz de corroer, por exemplo, seu dedo se ficar muito tempo aqui. Não é igual a gente vê no filme, né? No cinema. Você joga o ácido, ele corrói tudo. Não, é lentamente, mas ele tem essa capacidade. E o estômago, ele tem a mucosa. Então, as células do estômago, da parede do estômago, elas produzem uma camada de muco que mantém esse ácido clorídrico longe das células, senão mataria todas as células. O que é o refluxo? Quando você tem esse ácido junto com alimentos extravasando e saindo de dentro do estômago, indo para o esôfago. O que acontece? A gente tem aqui, ó, né, quando a gente engole o alimento desce pelo esôfago e cai dentro do estômago, que é tipo um saco, assim, ó. É um pacotinho. Só que esse pacotinho, ele tem uma válvula aqui na entrada. Então, imagina que você tem aqui a entrada, aqui a válvula, que abre para o alimento entrar e fecha sem abrir de volta. Então, quando você come alimentos que te incham, quando você come muito, uma grande quantidade que faz o teu estômago ficar dilatado, você faz com que essa válvula comece a ter uma volta, um escape, né? Mas também tem alimentos que provocam um relaxamento dessa válvula. E o trigo é um desses alimentos que provoca o relaxamento dessa válvula. Então, quando a gente come farináceos, né, o pão, biscoito, que mais? Massas, né? Macarrão. Quando você come essas coisas e você vive isso principalmente, você vai ter essa válvulazinha relaxada, afrouxada, e você vai ter esse ácido, porque toda vez que você come, o teu corpo, teu estômago produz uma quantidade de ácido para poder
esterilizar aquele alimento, quebrar as fibras e facilitar a tua digestão. E aí você vai ter esse ácido subindo e voltando aqui pelo teu esôfago. Uma outra coisa, comer e ir deitar também atrapalha a tua digestão, porque você está pela gravidade, você está ajudando esse ácido a subir e a voltar pelo teu esôfago e provocar essa queimação e essa azia, certo? Então, quando você comer, quando você se alimentar, a primeira coisa, não coma grãos, não coma farináceos, né? Evite esse tipo de alimento, que são eles que mais dão refluxo. Outro alimento que contribui muito para esse afrouxamento dessa válvula é a cafeína, o café, né? O chocolate também ajuda muito, contribui muito para o refluxo, né? Então você precisa tirar esse tipo de alimento da sua dieta. E não adianta tirar só o café e substituir por chá preto ou mate, né? Ou marrão, porque eles têm o mesmo efeito, né? E aí, com isso você vai acalmando o teu estômago. Não, quando você for comer, não come até se sentir empanturrada. Come com moderação. Para de comer quando você sentir saciedade, não quando você sentir o estômago explodindo, né? Come pelo menos 2 horas antes de você ir dormir. Não vai dormir imediatamente após o jantar. Senão, tudo isso contribui para o refluxo, né? E aí sim, quando você trata tudo isso, você entra com as ervas que vão contribuir com o seu tratamento. Isso. Né? E ainda tem um monte de gente que, para evitar gastrite, para evitar azia, né, come aqueles biscoitinhos creme crack, né, de manhã Tem. cedo. Ou como tem. Né? Cara, tá se enganando, né? Não é isso que vai evitar você de ter gastrite ou azia, gente. Né? Não é encher a barriga, porque o problema não é a barriga cheia. O problema é do que você está enchendo, né? Outra falácia é dizer que tem que comer de 2 em 2 horas porque você está com gastrite. O estômago não pode ficar vazio. A pior mentira que já te contaram. A coisa que cura gastrite mais rápido, cura úlcera, é jejum. Fazer jejum intermitente te faz assim, ó, tira com a mão esse tipo de problema. Isso, exatamente. Né? Então, aprenderam, né? Aprenderam dessa vez. Né? Então, para de botar essas porcarias para dentro do estômago. Lembra, teu estômago ele tem contato direto com esses tipos de alimento. Então, se eles têm substâncias inflamatórias, se eles têm esses tipos de substâncias que são tóxicas, né, para o nosso corpo, ele está tendo contato direto. Isso pode prejudicar a formação da mucosa gástrica, tá? Então, a gente tem aí pesticidas, a gente tem aí insumos da indústria mesmo, né? Que acabam com a saúde da mucosa estomacal, que é a tua proteção contra o ácido clorídrico. Isso a longo prazo vai fazer você ter úlcera, né? Isso a longo prazo, né, faz você começar a desenvolver H. pylori, que é uma bactériazinha que nem devia estar lá no estômago. É uma bactéria que é natural do corpo, mas ela é oportunista, né? Então, o que acontece? O ambiente fica propício, ela vai lá e se aloja. Né? Se você quiser expulsar a bactéria de lá, você precisa fazer com que o ambiente mude e não matar só a bactéria. Não é só uma coisa, você tem que fazer as duas, senão a longo prazo a bactéria volta. Né? Então já demos 2 dicas aí, né? Não só para tratar os problemas de estômago, mas também para tomar cuidado aí com a H. pylori. E com relação às ervas, gente, a gente tem ervas muito boas, tá? Para auxiliar nos tratamentos de estômago. Eu diria que em primeiro lugar na minha lista é uma erva que eu também gosto. Qual erva que eu não gosto muito, né? Eu sou o maluco das ervas, né? Toda erva que eu vou falar aqui, eu gosto muito dessa, eu gosto muito daquela. Só que elas são altamente tóxicas, talvez. Né? Pois é. Né? Até delas eu gosto às vezes. Né? Né? Mas em primeiro lugar, né, nessa lista, tá a espinheira santa. Em primeiro lugar. Espinheira santa é uma ervinha com baixa toxicidade. Tá? Os chineses, os orientais estão, cara, comprando espinheira santa do Brasil a rodo. Grande parte da produção nacional de espinheira santa vai para fora. Né? Por quê? Porque eles sabem dos benefícios que a espinheira santa tem. Entendeu? Então, a espinheira santa ela vai auxiliar no combate à gastrite, a refluxo, a problemas de vesícula biliar.
tá? Há problemas de fígado também, tá? Ela trata também, auxilia no tratamento de esteatoses hepáticas, auxilia também no tratamento de cálculos, né, de cálculos de vesícula. É uma ervinha muito boa. Ela, a longo prazo, ela é melhor que o omeprazol, tá? Já foi provado que ela é melhor. Ela não tem os efeitos tóxicos que o omeprazol tem, né? Todos esses medicamentos com zol na final, né? Os anzóis. E, e ela tem esse poder fantástico. E, além do mais, ela não precisa ser tomada muitas vezes de imediato de novo. Você pode ficar longos tempos sem ela, se você fizer o tratamento direito. E se você mudar a alimentação, você nunca mais vai precisar dela. Olha que bonito, né? Então, para quem não cuida da alimentação já tem efeito, imagina para você que está começando a cuidar da alimentação agora, né? Exato. E remédio, lembrando, né, gente? Remédio a gente usa, assim como o fitoterápico, eles também são remédios, a gente faz uso pontual. Remédio é para ajudar a gente a sair das crises, não é para usar a vida inteira. Se você tem remédio que tem que usar a vida inteira, alguma coisa está errada, certo? Então, você tem que tratar a origem do problema e não ficar tomando remédio a vida inteira. Nem os fitoterápicos, tá? Exatamente. Nem os fitoterápicos. Não faz sentido nenhum, né? Na verdade, a gente tentar fazer com a fitoterapia o que a gente faz com a alopatia, né? Usar esse mesmo raciocínio não está certo. A gente não vai utilizar as ervas só para tirar sintoma, né? Muito pelo contrário. O que a gente vai tentar, por exemplo, quando um paciente chega até o consultório para atender comigo, o que ele vai aprender? Ele vai aprender qual erva vai ajudar ele a tratar a raiz do problema, a causa, a origem, né? E a mesma coisa acontece com a Bela na parte alimentar. É o alimento que está causando esse problema, né? Qual é esse alimento? Então você tem que saber isso. Você tem que saber para poder tirar o ladrão de casa, senão o ladrão vai continuar em casa. O alarme toca, você corta o alarme e o ladrão continua fazendo a farra dentro da tua casa. Não faz sentido nenhum. O alerta, né? Esse alarme, isso aí é a dor, isso aí é o teu sintoma, né? Tá tocando, tá dizendo que algo tá errado. E o ladrão é a doença em si, que pode ser a inflamação, né? Que é o mais comum, é a inflamação, que é a mãe de todos os problemas de saúde que a gente tem hoje, né? Então, o ladrão dentro da casa é inflamação e a gente precisa saber o que está causando essa inflamação. Não adianta só tomar anti-inflamatório. Não, não adianta. O João Paulo está perguntando se a diferença entre alopatia e fitoterapia é a concentração. Nem sempre. Uhum. A diferença principal, né? A alopatia, ela tem o objetivo de tirar a dor, tirar sintoma, tá? Essa é a principal ordem, né? Alopatia e homeopatia, que são as duas grandes opostas, vamos dizer assim, né? Então, uma trabalha em cima de sintoma e a outra tenta trabalhar em cima da raiz, né? Então, é aquela coisa, tenho enxaqueca, tô com dor de cabeça. Se eu ficar tomando pro resto da minha vida remédio para dor de cabeça, eu não vou ter dor de cabeça, mas eu não estou tratando o problema, tá? Então, a alopatia, ela é ótima, ela é fantástica, mas quando a gente sabe quando tem que usar, né? Um exemplo disso é, eu enchi a cara, no dia seguinte eu acordo com dor de cabeça. Eu tomar um remédio para tirar minha dor de cabeça não é um problema, porque eu sei que a causa foi a bebedeira, entendeu? É só eu não beber de novo que eu não vou voltar a ter a dor de cabeça, não é? Agora, se eu tenho uma dor de... Hã? É só não virar um alcoólatra. É, exatamente. Né? Agora, se eu tenho uma dor de cabeça que me acomete todos os dias da minha vida, aí o negócio está errado, né? Aí eu tenho que avaliar o que está causando isso. Não adianta eu só tomar um remédio para tirar a dor. Óbvio que eu posso tomar um remédio para tirar a dor, mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar esse problema. Exato. E a fitoterapia, ela tem, em alguns momentos, os mesmos princípios ativos que tem na alopatia. Mas o que você tem que observar é a aplicação dela, né? Então, tem concentração diferente? Também pode ter. Tem combinações diferentes também. Normalmente, a alopatia, ela separa só o princípio ativo que ela quer e ela tira o resto da planta. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar de nutricionismo aqui. Já que eu puxei o assunto, eu vou falar de nutricionismo. Nutricionismo é um termo que um escritor começou a falar dele, que é o Michael Pollan. O Michael Pollan, ele escreve muito sobre alimentação, embora agora ele esteja descambando aí para um lado meio errado. Mas ele escrevia muito sobre alimentação ancestral, como que o ser humano se alimentava, né?
E ele traz um estudo num dos livros dele, ele tem vários livros. Num dos livros dele, É? ele Vamos traz lá. um estudo que foi feito que mostra o seguinte, o que queriam demonstrar nesse estudo? Que o alimento, ele é composto por suas partes, né? A gente fala sempre aqui dos nutrientes. Então, o alimento ele é composto de macronutrientes e micronutrientes. Micronutrientes, vitaminas e minerais, macronutrientes, carboidrato, gorduras e proteínas. Se eu pegar tudo que eu conheço que compõe um alimento e juntar, eu não formo o alimento, porque eu não tenho o mesmo efeito, mesmo que eu coloque na mesma proporção. E qual foi, né? Eles fizeram esse estudo, os cientistas fizeram esse estudo, dando para grupos diferentes de pessoas uma alimentação com uma quantidade de nutrientes que eles calcularam, de todos os tipos de nutrientes. Uma delas era baseada em comida, a outra delas era baseada em suplementos. E aquele grupo que recebeu alimentação baseada em suplementos ficou doente muito rápido. Muito rápido. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? A soma das partes dos alimentos não é igual ao alimento. Sabe por quê? Porque o ser humano é muito arrogante de achar que ele conhece tudo. Nós somos muito arrogantes de pensar que a nossa ciência é capaz de mapear tudo que tem dentro do alimento. O alimento tem muito mais coisa. Então, quando a gente pega um remédio alopático que separou o princípio ativo daquela planta e colocou ele isolado dentro de um comprimido, talvez a gente esteja perdendo dentro desse remédio aquela sinergia que aquele princípio ativo tinha dentro daquela planta. Porque ele estava ali misturado com outras coisas que a nossa vã ignorância não conhece e que a nossa arrogância faz a gente pensar que a gente domina e controla tudo, sabe? Então é muito importante a gente entender que o que a gente conhece hoje de alimentação, de nutrição, de nutrientes, tudo que se tem hoje conhecimento é um pedaço. A gente acha que é o todo porque a gente não vê o resto, sabe? O ser humano achou que a Terra era plana até ele conseguir enxergar além e entender que a Terra não é plana e que o Sol não gira em torno da Terra. Porque era isso que a gente via, era isso que a gente enxergava. Até a gente conseguir ter capacidade de enxergar além. Hoje, a nossa capacidade de enxergar o alimento, a planta, né, é essa. A gente enxerga nutrientes, micronutrientes e tal. Alguns princípios ativos, mas a gente não sabe se tem mais coisa ali dentro. O que a gente sabe é que o efeito é diferente. É isso. Né? Isso é um pensamento até que vem da medicina chinesa, né? Que a gente fala muito sobre a planta, ela ter em si, né, o que a gente chama de todos os elementos, ou seja, todos os elementos compõem a planta. Né? Na medicina oriental, em vez da gente falar de princípio ativo, em vez da gente falar dessas, né, dessas substâncias, a gente fala de elementos. Então, uma planta, por exemplo, que ela tem mais quantidade de elemento madeira, ela tem um sabor específico do elemento madeira, ela vai atuar no fígado. Né? Uma planta que tem um sabor mais picante, por exemplo, vai atuar mais no pulmão, vai atuar mais na parte de imunidades. Né? E aí cada sabor ele representa um elemento. E o legal é que quando a gente fala que uma planta, você tirar e extrair só um sabor da planta, né, você começa a deixar a planta tóxica. Você deixa a planta tóxica, porque ela tem um equilíbrio energético nela. Né? Então, imagina só, a planta, para existir, ela precisa estar em equilíbrio. Se a gente tirar uma parte dela para utilizar, a gente não tem noção do que isso pode causar. É exatamente o que você falou. A mesma coisa funciona para o alimento na medicina oriental. O alimento ele é um todo. Ele é composto por vários elementos, né, em si. Então, ele tem o elemento terra, elemento madeira. Klaus, seu Bem, áudio ou eu sumiu. cortei? Seu Hã? áudio sumiu, voltou. Você falou que tem o alimento madeira, o Voltou. alimento mineral, terra. Repete aí. Alimento terra, alimento madeira. Né? Isso. Alimento terra, alimento madeira, né? Tem os sabores, né, de cada um dos elementos em si. O fogo, né, a terra, a água.
E quando a gente fala sobre o alimento, ele tem todos eles, uns em maior e outros em menor quantidade. É por isso que a abóbora não tem o mesmo sabor que a beterraba, que não tem o mesmo sabor que a cenoura, né? Em algo elas são iguais. Algum sabor elas compartilham em si, percebe? Esse sabor que elas compartilham é que elas têm maior dominância. É o que vai fazer bem, por exemplo, para um sistema específico, para o tratamento. Agora, quando a gente começa a perceber as nuances delas, é que a gente vai perceber que elas vão ter ações parecidas, mas diferentes, né? Então, o chinês, ele avaliava o alimento, avaliava a erva pelo sabor que ela tinha e, óbvio, né, um alimento e uma planta tem vários sabores, não é só um sabor. A carqueja, ela não é só amarga, né? Não, ela tem outros sabores. Ela também tem o picante escondido, ela também tem o adocicado escondido. Inclusive, os sabores de dominância da carqueja são o amargo em primeiro lugar e o adocicado em segundo, né? Quantas vezes você já sentiu o sabor adocicado da carqueja? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Ei, não lembro quando eu tomei carqueja pela última vez. Né? Mas é coisa de apreciar um bom vinho, né? Quando você pega um vinho e você consegue identificar os aromas, depois você consegue identificar os detalhes dos sabores que ele tem, sabe? O vinho, ele não tem só aquele gosto de fermentado. Ele tem aquele gosto de fermentado, mas ele tem um gosto tânico, ele tem, às vezes, um gosto frutado, às vezes ele tem um gosto de couro, às vezes ele tem um cheiro de terra molhada, e por aí vai. Então, você vai identificando. E nas ervas e nos alimentos também você tem que identificar esses sabores, né? Sim. E esses sabores, né, para o chinês, o que ele classificava como sabores, elementos ali, eles são aquilo que compõe o alimento e que dão essa sinergia, que os cientistas chamaram de sinergia alimentar, que a gente não consegue reproduzir quando a gente isola os elementos que compõem aquele alimento, quando a gente isola aquilo que a gente conhece. Porque tem muita coisa que a gente não conhece. Isso. Exatamente, né? E o legal é que isso explica muitas vezes o porquê que a gente tem necessidade de sabores específicos, né? Por exemplo, nossa, tô com uma vontade de comer uma coisa ácida, tô com vontade de comer uma coisa salgada, essas vontades, né? Pensa, se agora você entendeu que um alimento contém vários sabores, cada sabor diz pra gente quais vitaminas, quais enzimas, quais aminoácidos, né? Tudo que compõe aquele alimento está ali, né? A forma que você tem de saber isso é pela tua língua. Tua língua é um scanner químico. Ela, né, ela pega ali o que está passando e está lendo, né? Os sabores que ela está vendo ali, ela está lendo. E o teu corpo sabe que um sabor adocicado, bom, tem boas quantidades de açúcar. Ele sabe que um alimento ácido tem boas quantidades de vitamina C, né? Ele sabe disso. Ele sabe dessas coisas. Ele sabe o que tem. Só que quando você come alimento industrializado, eles são hiperpalatáveis. Eles têm excesso de sal. Aí, para assim, esconder o excesso de sal, eles botam açúcar. E aí, para você viciar, eles colocam como é que chama? Glutamato monossódico. Monossódico, que desperta todo o seu paladar. E aí, você começa a matar suas papilas gustativas. Matar não, mas você deixa elas adormecidas. Então você começa a não sentir mais sabor. É igual você pegar, por exemplo, um Nescau ou um café e tacar açúcar, sabe? Você só sente o sabor doce. Tuas papilas gustativas não têm mais sensibilidade. Então você tem que colocar cada vez mais para você sentir aquele sabor. E aí quando você começa a reduzir e você retira. Se você botar uma gota de açúcar no teu café, você percebe. Eu não tomo café com açúcar há anos. Se botar um grão de açúcar no meu café, eu sinto o cheiro. Isso. Sabe? Eu percebo, meu paladar percebe, mas antigamente eu botava 2, 3 colherinhas de café, colherinhas de açúcar numa xicrinha assim, ó, de café. Isso, e é uma forma que a gente tem de saber se o paladar das pessoas é infantilizado, né? Se ela tiver pavor de ácido e amargo, né, esses dois sabores principalmente, cara, você pode saber que ela é viciada em salgado e doce. Pode saber. Não tem escapatória. Isso significa que você é fresco, me desculpe. Você viciou suas papilas gustativas a ponto de não suportar um cacau 60%,
a não suportar um cacau, né? 60% é nada. Se eu como um cacau 60%, eu acho que ele é doce demais. Sim. Né? Eu consumo hoje cacau 80, 90, né? Para mim o melhor é o nibs de cacau, que é 100% cacau, né? Para mim é fantástico, os aromas que aquele negócio tem é sensacional. Agora, pessoas que estão hiper viciadas, essas pessoas comem esse negócio e fazem careta, né? Elas olham para uma criança comendo, chupando um limão e elas fazem careta de sofrimento, né? Sim. E aí a gente vicia, né, as crianças no paladar doce e depois a gente começa a falar de paladar infantil. Mas a criança não deveria ter um paladar desses, doce. Sim. Porque a criança que experimenta de tudo, ela come de tudo. Sim. Né? A criança que começa a introdução alimentar pelo doce, ela vai viciar no doce, ela vai querer tudo doce. É Então, por isso que eu... Pode falar, perdão. o erro é nosso, né? O erro é dos pais que educam errado, mas o erro, na verdade, é da gente que aprendeu errado. Porque a gente aprende assim. Eu sou mãe. Quando os meus filhos nasceram, eu não tinha nenhum conhecimento, nada, eu não sabia nada. Eu segui a orientação de pediatra, que falou para mim que eu tinha que botar, que eu tinha que dar comida doce para os meus filhos, que eu não podia botar sal na comida deles, que eu tinha que dar tudo amassadinho. Meus filhos não podiam pegar com a mão e comer para experimentar texturas e sabores, sabe? Depois foi super difícil eles se adaptarem à alimentação. Sim, faz toda a diferença, né? Esse início, essa introdução alimentar, cara, isso ali é uma criação de sinapse no cérebro da criança fantástica. Porque ali ela está tendo contato com o alimento, né, pelo tato, ela está sentindo o sabor, sentindo o cheiro. Cara, imagina só que não é isso, né? E aí você interromper isso... Ela está identificando cores, ela está identificando formas, ela está associando formas ao tato daquilo. A criança, ela está ali pronta para todos esses sentimentos, né? Todos esses estímulos, e a gente vai e mistura tudo e faz uma papa e enfia aquela gororoba goela abaixo, com a criança assistindo um tablet, assistindo um filme na televisão, para distrair, para poder socar o máximo de comida possível, até aquela criança ficar empanturrada e apagar. É isso que se faz, tadinhos. Exatamente. Infelizmente, é ali que começa a primeira grande violência, né? E é assim que começam os distúrbios alimentares. Eles são plantados aí, né? Mas vamos falar de distúrbio alimentar num outro momento. Isso. Né? Que é um assunto que dá muito o que falar, que é muito importante. Mas vamos aqui para a próxima pergunta. Posso? Vamos lá. Essa aqui é boa, hein? Da Suzy. Recuperação pós-Covid, principalmente memória que virou gelatina. Memória que virou gelatina. Que Muita gente começou a ter problema com memória, né? Depois do Covid. Né? Eu tive problema de atenção pós-Covid também. Isso. Para mim, a maior maldição foi perda de olfato e paladar. Para mim, eu que adoro esse negócio de sentir aroma e comer, cara, foi uma tortura. Foram 3 dias, não, foi algumas semanas sem olfato e paladar. Né? Impressionante. Também fiquei sem olfato e paladar. Foi terrível, horrível. Mas eu também fiquei com a memória e concentração assim. Parecia que eu estava, sei lá, parecia que eu estava me entupindo de açúcar. A sensação. E isso faz todo sentido, né? Porque a gente começou a perceber que o vírus da Covid, ele estava afetando uma mesma área do cérebro que o Alzheimer afeta, né? Então, afetando tanto o olfato, paladar, como também afetando memória, né? Então, inclusive, eu vi uma entrevista com ele era um pesquisador, ele era um neurocientista falando sobre o Covid e o Alzheimer, as relações que se tinham entre eles, né? E ele falando sobre essa área do cérebro afetada. E eu acho interessante porque uma das coisas que ele falou, inclusive, que é uma coisa que eu tomei para mim, né, como fez sentido, né, no que a gente estuda, é que para a gente poder melhorar essa memória, a gente precisa fazer o mesmo processo que a gente faz para a melhoria dos pacientes com Alzheimer, né?
Então, e esse cara, esse neurocientista, é um cara que estuda o Alzheimer da mesma forma que eu e você estuda, Bela. Ele estuda da mesma forma. Ele fala que o açúcar é o causador do Alzheimer, ele fala que você tem esses 3 tipos de Alzheimer, ele que incentiva isso. E essas dicas que ele trouxe são dicas que a gente fala aqui constantemente. São dicas que a gente está sempre reforçando, que a gente sempre fala, as ervas que a gente sempre traz, né, os alimentos que a gente sempre fala para se consumir, os alimentos para se evitar. Né? Então, eu posso falar sobre as ervas, você pode falar sobre os alimentos. Né? Você pode começar se quiser. Então, os alimentos, né, que a gente precisa tomar cuidado para o caso de Alzheimer, para a prevenção do Alzheimer, para o tratamento do Alzheimer também, para quem já está apresentando os primeiros sinais, né? E também pós-Covid, e para tudo, né? Para a vida. Os alimentos são aqueles que a gente sempre fala que são os alimentos inflamatórios. Quando você inflama o seu intestino, lembra que o seu intestino ele tem aquelas células que formam a barreira intestinal. Essas células elas estão unidas por uma junção que chama tight junction, né? É uma junção, é uma proteínazinha que fica ali unindo uma célula a outra e formando essa barreira, como se fosse um monte de célula de mãozinha dada. E aí quando você inflama essa célula, ela perde essa junção, ela forma esse buraco. E tudo que ataca a tua barreira intestinal ataca a tua barreira hematoencefálica. Por quê? Porque lá no teu cérebro, todas as tuas veias, elas estão levando nutrientes para o teu cérebro, né? E elas têm uma camada de proteção muito maior do que de todas as outras veias do corpo. Por quê? Teu cérebro é um órgão sensível. Teu cérebro é um órgão vital e ele é extremamente sensível. Então, ele não pode deixar passar qualquer porcaria para dentro do cérebro. Então, você tem uma barreira que chama barreira hematoencefálica, que separa, que é uma barreira muito restritiva, que separa aquilo que está na tua circulação sanguínea daquilo que vai entrar para dentro do teu cérebro. E tudo que ataca a tua barreira intestinal também ataca a tua barreira hematoencefálica, porque elas têm a mesma conformação. Elas estão juntas pela mesma tight junction, a mesma proteína que une, né, a barreira intestinal une a barreira hematoencefálica. Então, se você está atacando uma, você está atacando a outra. O que isso significa? Significa que na tua corrente sanguínea está caindo um monte de toxina de dentro do seu intestino e ela vai atravessar a tua barreira hematoencefálica também. Então, o teu cérebro ele vai ser inundado ou de açúcar, se a tua alimentação for rica em açúcar, ou ele vai ser inundado de toxinas, de coisas inflamatórias. E isso, ao longo da tua vida inteira, no fim, né, depois de muito tempo, o teu cérebro sofrendo, ele começa a se defender. E como que ele se defende? Ele começa a deixar morrer células que são menos importantes para ele, para proteger aquilo que é mais importante. E o que é mais importante para o nosso cérebro? Aquilo que é vital. E o que é vital? Vital é aquilo que comanda a tua respiração, é aquilo que comanda o teu batimento cardíaco, é aquilo que comanda teus movimentos peristálticos. Então, isso vão ser as últimas coisas que você vai perder. E o que não é vital para o teu cérebro? A tua memória. Ela é a primeira a ir embora. Né? Então, se o teu cérebro está sofrendo ataques e o vírus, né, da Covid, ele tem essa capacidade de matar a barreira hematoencefálica também, de destruir e de permitir que coisas que atacam, né, que atacam o teu cérebro atravessem a barreira. Então, por isso que a gente fica com essa sensação ali de cérebro anuviado, porque o cérebro ele está tendo problemas, ele está inflamado, ele está com um monte de coisa ali atacando ele. E além disso, a gente tem também a questão do açúcar, né? Que ele traz uma energia para o teu cérebro que não é uma energia de qualidade, não é uma energia que teu cérebro gosta de usar. Teu cérebro gosta de usar outro tipo de energia, que é gordura. Sim. E lembrar que o Covid, ele era altamente inflamatório, né? Ele é uma doença altamente inflamatória. Ele aumenta e muito os níveis do PCR,
né, na maioria dos pacientes. Ou seja, a inflamação fica lá em cima, fica lá no alto. Se você consumir açúcar, se você consumir alimentos como glúten, como grãos, isso tende a aumentar ainda mais. Por que você acha que os pacientes com comorbidade eram os que sofriam mais? Né? E são os que sofrem mais ainda. Né? Por quê? Porque como ele é uma doença que vai gerar inflamação, uma inflamação muito grande, e o paciente que está com doença crônica já está inflamado, né, já tem grandes quantidades de inflamação, aí é banquete cheio, né? É prato cheio para acontecer aterosclerose, para acontecer coágulos, né? Você ter trombos, né, com facilidade, tanto é que era o que estava acontecendo, eram microtrombos, né, ou trombos grandes afetando o cérebro, afetando o coração, afetando o pulmão. Né? Então, para pensar nisso. Quando a gente fala sobre uma alimentação de qualidade, a gente está falando de uma alimentação que é anti-inflamatória. Tá? Uma alimentação anti-inflamatória, que é o que a gente fala aqui. Você não vai ter o seu corpo inflamado comendo as coisas que a gente está falando. Muito pelo contrário, você vai combater as inflamações. É por isso que a sua articulação melhora, é por isso que a memória melhora, é por isso que os problemas respiratórios melhoram, as doenças, as dermatites, né, começam a melhorar. É por isso. Porque o que a gente está falando é uma alimentação anti-inflamatória. E não é essa história, essa bobagem de alimentação alcalina ou alimentação ácida. Não tem nada a ver com isso. Uma alimentação anti-inflamatória é alimentação de verdade, alimentação que você devia estar consumindo e seus ancestrais consumiam. Né, que faz o seu corpo funcionar como ele deveria. Porque sinal de inflamação é que tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada entrando, tem uma coisa errada sendo produzida. Né? E isso pode ser por conta de um vírus ou isso pode ser por conta da tua alimentação. Um vírus vai te matar muito mais rápido, porque a resposta dele é muito mais forte. Agora, a tua alimentação vai te matar a longo prazo. Né? Daqui a pouco você não... Pode falar. E quando você soma os dois, né? Quando você já está inflamado porque você faz uma alimentação horrorosa, tem um monte de doença autoimune, e aí você vem e sofre ataque de um vírus, você tem ali talvez a cereja do bolo. Isso. Né? Porque o vírus, ele pode te matar mais rápido. Só que o teu sistema imunológico, ele também reage rápido, né? O sistema imunológico, muita gente não morreu de Covid, a gente não morre de Covid, né? Quem teve não morreu porque o sistema imunológico fez o papel dele. Não existe remédio para tratar Covid, se trata sintoma, se trata outras doenças oportunistas que entram ali. Mas Covid, do mesmo jeito que não se trata gripe, não existe remédio para tratar gripe. Você trata os sintomas. Quem acaba com Covid, quem acaba com a gripe, quem acaba com qualquer doença virótica, é o teu sistema imunológico. É ele que vai resolver o problema. E normalmente ele resolve o problema muito rápido. Em 3 a 7 dias ele está resolvendo. A questão está resolvida, sabe? Teu sistema imunológico é perfeito, é maravilhoso. Ele te protege todos os dias. Agora, se você bombardeia ele, porque você vive inflamado, você vive com teu sistema imunológico em sinal de alerta, sabe? Você quer que ele te responda como? Isso. Acho que deu para eles entenderem que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. Agora, se você teve o Covid, foi embora, você tá com os sintomas aí, né, da Covid longa, que são dores articulares, é a memória ruim, é a concentração ruim, tem algumas coisas que podem te ajudar num curto prazo, porque isso precisa passar. Para isso passar, você precisa ajudar teu corpo. Como que você vai ajudar teu corpo? Desinflamando. Para desinflamar, você tem que se alimentar do jeito que a gente ensina vocês a se alimentarem, né? Tira os açúcares, tira os grãos, tira os óleos inflamatórios, come comida de verdade, base de proteínas e vegetais, né? E como que você pode ajudar o teu cérebro, por exemplo, a melhorar nesse curto prazo? Você pode suplementar com MCT ou TCM, né? Toma uma colher de sobremesa, porque se você começar com uma colher de sopa pode te dar diarreia. Começa com uma colher de sobremesa de MCT de manhã e 2 horas depois do almoço. Toma essas 2 vezes por dia o MCT, que você vai ver que teu cérebro vai fazer assim, ó, bluf, acordou. Exatamente. É quase que nem no filme Unlimitless, né? O cara toma aquela pílulazinha que o mundo do nada fica colorido, ele começa a pensar em tudo, é que nem isso.
né? O negócio é forte, poderoso. Né? E Poderoso. é o combustível principal do cérebro, né? O combustível que o cérebro mais ama, mais gosta de utilizar, e é uma fonte limpa, né? Não vai deixar resíduos tóxicos, como é o caso do açúcar. Que um monte de gente fica falando que açúcar é que é a energia, né? A fonte de energia do cérebro. Não, cara. É a mesma coisa que eu falar que o petróleo né, que a gasolina é a fonte de energia mais eficiente que a gente tem. Sendo que não. Ela pode ter uma eficiência maior, mas ao mesmo tempo a poluição que ela gera não compensa. Percebe? Não compensa. Então, se eu tiver uma fonte limpa, muito melhor. Né? Muito melhor. Hoje você tem um carro, né, que é o carro da Tesla, que é um carro elétrico, por exemplo, que tem né, que tem um desempenho de um carro, de um Lamborghini da vida. Né? Então, olha só que loucura. O que você prefere utilizar? Né? Você quer que o seu cérebro seja um Tesla ou você quer que ele seja um Volkswagenzinho, um Golzinho? Né? Não, cara, você quer um Tesla. Entendeu? Então, toma MCT e tem o seu Tesla. Toma MCT e tira o açúcar, porque também não adianta Isso. você tomar, suplementar com MCT para o teu cérebro e você continuar comendo alimentos ricos em açúcares. Porque o teu cérebro, enquanto tem açúcar, ele vai priorizar açúcar. Exatamente. Né? Por conta mesmo da própria toxicidade dele. Ele quer se livrar logo do que é mais tóxico, antes de Exato. começar a usar o que é mais limpo. Né? Então fica essa dica. E com relação às ervas, a gente já conversou aqui em outras lives sobre as ervas, né? Mas, ó, em primeiro lugar, a cúrcuma, porque ela é anti-inflamatória, ela vai melhorar a circulação sanguínea, né? Ela tem essa capacidade anticoagulante, então evita a formação de trombos, melhora a circulação no cérebro, tá? Limpa as placas, né? Lembra que a gente já falou, limpa aquelas placas de beta-amiloide, né? Que são associadas à demência senil, ao Alzheimer. Então, automaticamente ela começa a rejuvenescer o teu cérebro, tá? Sensacional, além de evitar vários problemas cardiovasculares, entre outros. Né? Outra ervinha que também é muito boa, que essa para mim é chamada erva do cérebro, né? Cara, é uma junção, na verdade, de duas, tá? Duas ervas, que é a ginkgo biloba, certo? Que ela vai melhorar a circulação sanguínea no cérebro, né? Vai evitar também trombos, AVCs, esse tipo de coisa. Em junção com o Panax ginseng, tá? Outra ervinha ali sensacional para auxiliar também na saúde cognitiva e do cérebro, melhorar a memória. Né? O ginseng é utilizado pela medicina chinesa há muito tempo para trazer longevidade e memória. Tá? Então ela traz uma erva chamada erva da longevidade. Pra você ter noção, o nome dela em chinês é Henshen, que significa a erva do homem, né? A erva do homem no sentido homem, ser humano. Né? Tanto é que quando você tira ela da terra, ela tem o formato de um homem. Né? Ela tem a cabeça, ela tem os braços, ela tem as pernas. E quanto mais próxima, mais parecida ela for de um humano, né, mais valiosa é a raiz de ginseng. Olha que interessante. Né? Então você tem raiz de ginseng na China sendo vendida a $20.000, a $50.000, né, num pote de tinturas. Né? Então é fantástico, é uma erva da longevidade e diziam antigamente que era a erva da vida eterna. Então vale a pena aí utilizar a cúrcuma, né, utilizar a ginkgo biloba e o panax ginseng. São ervinhas ali que, ó, excelentes. A Letícia está perguntando se toma como chá. Qual delas? Né? Porque a ginkgo biloba é mais difícil de você encontrar ela como erva. Tá? Não é que você não encontre, mas é muito mais difícil. Então eu dou preferência para os encapsulados. Né? O encapsulado do extrato da ginkgo biloba. O ginseng nem se fala. Também é outra erva difícil de se conseguir para fazer chá. Lembrar que no Brasil a gente conhece como ginseng uma erva chamada Piphaphia paniculata, que é o ginseng brasileiro. Não é essa que a gente está falando. Tá? É o Panax ginseng, que é o ginseng coreano. Tá? Essa aí que é a erva que tem força, que tem poder. Né? A Piphaphia a gente pode falar em outro momento dela, mas ela também tem as funções, mas não cabem aqui. Então também tomar encapsulado. Tá? Nunca passe a dosagem diária, né? Se você está começando. Né? Inclusive, sempre procure a orientação de um responsável, né? de um profissional de saúde responsável, mas começa ali com seus 500 miligramas, tá? Que aí você não vai fazer mal para o seu corpo. Começa com 500 miligramas diários, faz pausas a cada 7 dias, faz pausas de 3 dias. E com relação à cúrcuma, essa sim você pode fazer o chá. Ou você pode fazer o óleo de coco com cúrcuma, né? E aí você vai ter o benefício do... Hã? A gente já ensinou aqui também, né?
Isso, aí você vai ter o benefício do MCT, né? Porque o óleo de coco também tem, né? Ela tem, é da onde é tirado o MCT. É óbvio que numa dosagem menor, porque o MCT é o concentrado do óleo de coco, mas você também vai ter ali no óleo de coco. Então você pode pegar um potinho de 500 ml de óleo de coco e acrescentar 100 gramas de cúrcuma e utilizar isso nos seus preparados, nas suas receitas. Pode comer de colher se você for mais, né, corajosa, você não tiver problema com sabores, toma que nem remédio. Enfia a colher e toma uma coisa por cima, né? Mas eu já fiz muito isso. Se você for raiz, bota ali, toma de colher. Eu ainda colocaria umas gotinhas de própolis, que eu adoro. Isso, própolis, pode botar o gengibre, que também é uma erva sensacional em conjunto com a cúrcuma. Inclusive o gengibre tem boas quantidades de piperina, que melhora a absorção da cúrcuma, né? Então você pode colocar também. É aquela coisa, a fitoterapia ela é uma alquimia. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode brincar com ela. Isso é lindo. Isso é lindo. É isso, Klaus. Passamos aqui do nosso horário. Acho que a gente respondeu, conseguimos evoluir aí nas perguntas. A gente respondeu bastante, mas ainda tem perguntas aqui. E quem tiver mais pergunta e quiser mandar, manda pra gente no direct, comenta no vídeo. O vídeo vai ficar salvo. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar, né? E a gente volta na quarta-feira para fazer mais uma live de perguntas e respostas para vocês. Mandem as perguntas que a gente vai trazer para responder. É isso aí, né? Vai ser sensacional. E lembra, gente, hoje marca 7 dias, né, para o início da Semana da Metamorfose, né? Então lembra daquela aulona que a gente vai ter, né? São 3 aulas, você não pode perder essas 3 aulas, são maravilhosas. A gente está preparando com todo carinho esse conteúdo para vocês e vai começar em 7 dias. Então se você não se inscreveu, gente, vai lá e se inscreve, né? Que vai ser sensacional. Link para inscrição na bio. Tá na bio, exatamente. Né? E tá no Stories também, né? Hoje eu publiquei lá no Stories. Eu publiquei também no Stories e na bio e tá para todo lado o link aí. Tá para todo lado. Procurar o que você acha. Isso. Mas ótimo, Bela. Foi maravilhoso mais uma vez, né? Tá aqui e poder compartilhar esse conhecimento com o pessoal. Né? O meu chat está travado. Eu não sei quem perguntou, quem não perguntou. Para mim está parado em 5 pessoas online e não tem nenhuma pergunta. Acontece, às vezes acontece isso. Mas eu tô vendo aqui e não tem mais perguntas, pelo menos por enquanto. Mas podem deixar as perguntas lá nos comentários. Se você achou que essa live é útil e quiser mandar para alguém, pode mandar. Né? Quiser convidar para assistir a próxima vai ser na quarta-feira. E é isso, se inscrevam para a Semana da Metamorfose, vai ser muito legal. A gente está preparando ainda tudo com muito carinho, né, Klaus? E quarta-feira a gente se vê. Obrigada pela parceria aí e até quarta. Até quarta, gente, ó. Um beijo do Mago para todo mundo. E até lá. Beijo, pessoal. Até lá.